Em nome de Jesus. Então hoje, ceia do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Aos pais que estão aqui, acho que só tem o Mateus e eu. Feliz Dia dos Pais. Mas aqui existem algumas mães que também foram pais, né? Então, que todos vocês, em nome de Jesus, sintam-se bem-vindos. Isaac e Eric, Mateus, é muito bom ter vocês aqui com a gente. Vocês não sabem o presentão que vocês me deram hoje. Estarem aqui comigo. Não fosse isso, dá uma olhada em volta. Eu e o meu grande profeta, nós seríamos os únicos homens nessa reunião de mulheres. Em nome de Jesus. Louvo a Deus. Jesus Cristo separa 12 discípulos para andar com eles. E você pode ter certeza que existia na sua comitiva mais de 20 mulheres. Pelo que a Escritura nos fala, principalmente no livro de Mateus. Eu sou grato a Deus porque somos uma igreja forte de mulheres fortes. Mas hoje é dia dos pais. Nós temos homens fortes também na nossa igreja. Em nome de Jesus. E hoje nós vamos trazer uma palavra forte. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Hoje, então, você deve ter visto aqui, nós temos a nossa Bíblia, que será sorteada no final do culto. Como que vai funcionar? Como vai funcionar? Nós vamos fazer a ministração da ceia, nós vamos pregar a palavra, orar, fazer a ministração da ceia, aí nós vamos interromper a live. Aí depois nós vamos trazer o telefone para cá e vamos abrir a live de novo. Porque nós vamos fazer o sorteio no Sorteador Online, que é um site que tem na internet, e ele mesmo sorteia, para ninguém dizer que é marmelada. Então nós vamos fazer o sorteador online, vamos abrir a planilha na frente da transmissão ali para quem está em casa, também assistir quem foi o vencedor da nossa rifa. Se você passar na frente do nosso terreno, você vai ver que as rifas nos ajudaram a instalar o poste de luz e também o nosso poste da água. Ela não é poste, né? A caixinha da água lá juntamente com o relógio da Corsã e tal. Foi bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Quem acompanhou os jornais essa semana? Quem acompanhou as redes sociais essa semana? Não vou expor muita coisa aqui, mas houve um burburinho essa semana aí, pelo que está por vir a Gravataí, né? Quem acompanhou isso? Eu sei que tá filmando. Sintam-se oprimidos por nós, para começar. Então, está para vir algumas coisas na nossa cidade. E aí, eu conversava com a pastora e eu estava em oração na sexta-feira. Foi na sexta-feira. Eu estava em oração, a gente recebeu essa notícia na quinta. E na sexta-feira eu estava em oração para entender o novo tempo que nós vamos entrar e que nós estamos entrando. Na verdade, que já entramos. Porque o mundo espiritual, queridos, ele é algo forte. E quem não consegue discernir as coisas do Espírito vive alienado. Vive preocupado, ou talvez despreocupado, ou vai vivendo a vida como dá, enfrentando lá as suas dificuldades ou não, enfrentando ali as facilidades que a vida lhe impõe ou não, mas vive alienado das coisas que ainda estão por vir. E eu estava orando para saber o que estava acontecendo, e eu queria uma direção bíblica acerca do período, porque se nós formos ver, se você perguntar no Brasil inteiro qual é o lugar mais difícil de pregar o evangelho, alguém sabe? Eu estava vendo um podcast esses dias de um rapaz que ele estava falando com um pregador, se eu não me engano, paulista, e o pregador paulista disse que o Rio Grande do Sul é o lugar chamado como matador de profetas. Que vem homens de Deus ministrar a palavra aqui no Rio Grande do Sul e eles acabam desistindo, fraquejando ou fracassando na sua obra e acabam muitos deles, eu conheço vários que vêm de fora e vencem aqui,
muitos deles acabam voltando para suas terras natais, porque é muito diferente a forma que o Rio Grande do Sul trata o evangelho. Você aqui, nós somos uma igreja avivada, nós somos uma igreja pentecostal, amém? Avivada, e eu acredito que nós somos uma igreja que manifesta o poder de Deus, a glória de Deus e também as nossas emoções bastante. Mas quando eu estou pregando, você pode reparar que quando eu estou pregando, ou quando alguém está pregando, quando você gosta muito do que foi falado, quando você concorda muito com o que foi dito, com aquilo que o Espírito Santo toca o pregador para falar, a reação que o povo tem é assim, ó. Não é? Você tão somente concorda com a cabeça dizendo que concordou, é isso aí mesmo, bênção de Deus. Oh, que palavra abençoada, pastor. Faz assim. Em outros lugares do Brasil, o culto é um amém, uau, aleluia, glória. Então, aqui nós somos mais comedidos nessa exaltação. Isso já é histórico, isso já é algo intrínseco na nossa cultura. E nós já falamos diversos cultos que o Rio Grande do Sul ele vem de uma cultura idólatra. Nossa cultura é essa. Nós somos colonizados por um pessoal que veio e implantou o catolicismo muito forte aqui no nosso estado. Para você entender, as cidades do interior ainda é muito forte o catolicismo. E existem cidades que o evangelho, a igreja protestante, a igreja evangélica, não tem espaço. Não tem espaço. Eu já frequentei cultos de igrejas que o pastor dá glória a Deus quando tem 10, 12 pessoas assistindo o culto. Em algumas cidades do interior da Serra. E também houve um sincretismo religioso onde se levantou muito forte aqui no nosso estado também o ocultismo. Então nós vivemos nesse ambiente. E aí eu estava orando a Deus e perguntando a Deus o que fazer, como agir, de que forma tratar, de que forma nós temos que trabalhar. Nós já estamos trabalhando. Eu achei legal que Deus nos respondeu algo que nós já estamos, vou falar assim, nessa pegada há uns 3 anos. E por isso Deus tem nos dado vitória. Você pode abrir a palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicenses. Se ficar difícil de encontrar, você encontra Colossenses ou Filipenses e passa para frente. Se você encontrar Timóteo, você volta um pouquinho. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Perdão, não é uma carta, é uma epístola. Já falei a diferença. 1 Tessalonicenses. É mais fácil encontrar indo de trás para frente. Aí acha, ali o profetinha já encontrou. Você acha Apocalipse, aí volta. Vai ter Apocalipse, as epístolas de João, depois tem Pedro, de trás para frente, né? E aí você vai encontrar. Primeira epístola, e eu já falei aqui a diferença entre epístola e carta, não? As duas foram enviadas a alguém, mas a epístola é para um povo ou para uma igreja. E carta é quando é pessoal. Por exemplo, carta a Filemon, epístola aos Coríntios ou aos Tessalonicenses. Amém? Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Diz assim, no capítulo 1 em diante. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra
posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Amém? O contexto que eles estão vivendo aqui era um contexto de pessoas que não conheciam a Deus. Obviamente, o apóstolo Paulo, ele faz uma das suas viagens missionárias, ele chega a Tessalônica e ele começa a pregar o evangelho num povo que não conhecia Jesus. Um povo que sequer era judeu, um povo que sequer conhecia o Deus verdadeiro, que tinha lá as suas próprias crenças, tinham lá os seus próprios ídolos, e ali o apóstolo Paulo começa a inserir o evangelho de Deus, o evangelho do reino, o evangelho de salvação. Ali ele começa a inserir o evangelho para aquelas pessoas que estão ali ou começam a ouvir o evangelho, e algumas começam já a se converter ao cristianismo, ouvindo a palavra do apóstolo Paulo. Mas eu acho legal, e a primeira coisa que eu quero profetizar sobre a sua vida essa noite, é que o apóstolo Paulo fala aqui que eles eram exemplo em toda a Macedônia e Acaia. Pois eu quero falar para vocês que vocês serão exemplos no Vale de Gravataí e Rio dos Sinos, pelo poder e pela palavra que fluirá da sua vida. Aqui o apóstolo Paulo ele começa falando aos tessalônicos que não apenas isso, mas também as pessoas que de volta estavam ouvindo, toda a cidade de Tessalônica, Acaia, Macedônia, ouviam falar, eles eram exemplo para todos os crentes daquela região. Algo que você precisa entender, que nós precisamos ser exemplo para todas as igrejas de Gravataí, Cachoeirinha, Canoas, Alvorada, Viamão, Glorinha. Eles precisam ouvir acerca da sua fé. Eles precisam ouvir acerca do operar do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Porque eu quero falar algo para você, é com você que o Senhor conta para anunciar o evangelho nesta terra. Só que o Senhor, ele deseja anunciar o evangelho do reino a todos os que o conhecem ou que querem conhecer, que ainda não desfrutam dessas coisas. E eu falava a Deus, de que forma? Porque se você for ver, amados, e eu vou falar aqui, eu vou falar sinceramente, amados. Hoje você talvez ouça coisas que você não queria ouvir hoje. Mas ninguém mais está interessado quando você fala, vamos à igreja, porque Deus quer te abençoar. Queridos, isso é um evangelho de 30 anos atrás. 30 anos atrás. Ou você acha que, aliás, como acontecia nesses dias, quando acontecia no tempo do apóstolo Paulo, onde aquelas pessoas tinham poder nas religiões que eles serviam. Tinham poder, existiam manifestações espirituais lá. Você acha que se o apóstolo Paulo evangelizasse eles dizendo, olha, Jesus quer salvar a sua vida, Ele quer abençoar a sua vida, você acha que alguém converteria-se ao evangelho da cruz? Você acha realmente que alguém iria querer conhecer o evangelho do reino ao qual nós pregamos aqui nesse lugar? Mas é claro que não. Sabe o que era necessário acontecer? O apóstolo Paulo impor as mãos e um cadeirante levantar diante dos olhos das pessoas. E o apóstolo Paulo impor as mãos e um cego voltar a ver, um surdo voltar a escutar. Porque você lembra de Faraó? Tudo o que Moisés fez, os magos de Faraó também fizeram. E nós estamos vivendo em um tempo em que há poder nas mãos dos nossos inimigos espirituais, por favor. O apóstolo Paulo disse que a luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e hostes infernais da maldade. É contra esses caras que nós temos que lutar. E esses caras, o próprio Cristo disse que eles
Eles têm o poder nesta terra. Só que Cristo tem todo o poder. E Ele quer entregar nas nossas mãos todo o poder. E nós temos que ter o entendimento de que quando nós vamos anunciar o Evangelho, precisa haver poder dos céus. É preciso haver a manifestação do Espírito Santo. Senão ninguém mais vai transformar as suas vidas diante do céu. Ninguém mais vai vir à frente e até vão aceitar Jesus, porque eles até querem prosperar, eles até querem uma bençãozinha aqui, uma bençãozinha ali, mas nada de transformação de vida. Nada de entregar aquilo pelo qual eles cultuam, e alguns cultuam seus corpos, alguns cultuam sua família, alguns cultuam os seus carros, os seus filhos, os seus ídolos, alguns cultuam os seus pecados. E eles jamais vão entregar os seus ídolos no altar do Senhor, se não verem poder dos céus. Se eles não verem poder e manifestação de Deus nas nossas vidas. Agora, para que haja poder do céu sobre nós, o que é necessário? Primeiro, crer que Deus é bom e que Ele deseja investir poder nas nossas vidas para que a gente possa, então, anunciar o Evangelho. E o Senhor Jesus disse: os sinais seguirão aqueles que creem. Você crê? Você crê? O apóstolo Paulo aqui está falando para a igreja. Olha, eles têm ouvido a palavra e eles têm abandonado os ídolos. Você acha que alguém vai abandonar ídolo se você olhar e falar: olha, Jesus quer te abençoar? Não, Ele quer transformar a tua história, Ele quer curar o teu câncer. Ele quer te levantar da cadeira de roda. Ele quer curar as tuas vistas. Ele quer curar a tua surdez. Ele quer transformar a história da tua família. Há poder no nome de Jesus. Há poder e Deus já tem. Eu creio que Ele tem nos preparado para este tempo que nós estamos entrando. Ele tem preparado a sua igreja para viver nesses dias que estamos entrando, nesse tempo, nesse período. Eu tenho ouvido, queridos, muitas coisas. Desde homens e mulheres esotéricas falando que existe uma energia sobre o Rio Grande do Sul, uma energia negativa fluindo sobre o Rio Grande do Sul, até homens e mulheres que cultuam falsos deuses, dizendo que estão se abrindo portais espirituais que... Sabe o que está acontecendo com a igreja inocentezinha que quer só buscar a bênçãozinha do céu? Estamos perdendo espaço, território nessa terra. Estamos perdendo os nossos filhos para as drogas. Estamos perdendo os nossos filhos para a idolatria sexual aí fora. Estamos perdendo os nossos filhos para todas as coisas que são contra a palavra de Deus. Namoro antes da hora. Cultura de namoro errada, antibíblica. Estamos perdendo porque a igreja não se posiciona com poder. Não se posiciona com poder. Eu conheci um rapaz de Sapucaia certa vez, congregávamos na mesma igreja, e ele disse, ele era ex-bruxo, eu acho, isso. E aí, ele disse: olha, Rodrigo, era obreiro na época, Rodrigão, meu apelido era Rodrigão, quando eu estava do lado de lá, eu tinha poder. Olha, se isso era coisa de um cristão dizer, querido. Tinha poder. Que Deus que serve. Sabe que Deus ele serve? Se fosse, eu vou pegar leve. Se fosse os Vingadores, seria o Loki apanhando do Hulk? O Deus fraco. Seria. Ah, ninguém tirava farinha comigo, porque eu já fazia não sei o que, da carnezinha, não sei do que, da boca do gato lá. Ô, eu nem quero saber dessa história, cara. Tu tá te vangloriando, tá achando bonito o que tu fazia antigamente? Não, não é isso, claro que é. Um orgulho. Vai te converter, irmão. Vai te converter, impõe as mãos e cura, em vez de ficar fazendo mandinga. Sabe, amados, então... As pessoas não querem mais saber de um evangelho raso.
Não há, eu vejo uma sede de Deus na vida das pessoas, pessoas que às vezes vêm falar conosco, pessoas que estão necessitadas, carentes, mas não querem saber de um evangelho raso. Mas o que a igreja tem para oferecer hoje? Ah, eu tenho Cristo. Cara, sério, o que Cristo operava antigamente? Tu estás operando? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A tua oração tem poder, irmão? Então, que tipo de Deus tu está pregando? Que tipo de evangelho tu está vivendo? Nós precisamos ter entendimento das coisas que Deus deseja fazer nesses dias. Porque, deixa eu falar para você, existe um avivamento a caminho. Existe um avivamento a caminho. E nós precisamos vivê-lo. E nós não apenas precisamos vivê-lo, mas nós temos que, nem que sejamos o estopim para que haja um acordar, um despertar da igreja. E deixa eu falar algo para você, eu tenho visto muitas coisas ruins na internet, mas eu tenho visto muitas coisas boas, onde tenho conversado com cristãos. A igreja está acordando. A igreja está acordando. A igreja está levantando para vencer nesta terra. Para vencer. Em 2006, eu fui numa pregação do pastor Marco Feliciano no Gigantinho. 2006. E ele disse que ele orava a Deus e Deus mostra o mapa do Brasil para ele. E o Brasil incendiava. Ali já foi comigo. O Brasil incendiava. Mas, amados, quando começa a pegar fogo, pega fogo de cima para baixo ou de baixo para cima. Sabe o que o Senhor falou? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então esse estado de portas fechadas vai mudar. Esse matador de profetas vai ser um celeiro de profetas que vai enviar homens e mulheres de Deus para o mundo. Porque a igreja precisa entender que nós, em nome de Jesus, temos poder para transformar essa situação. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos mais viver um evangelho de medo. De medo. Eu tenho medo. Cara, por favor. Por favor. Só se o teu Deus é o Loki, irmão do Thor. Deus fraco, aí eu vou concordar que tenhamos medo. Tô apavorado. Sabe, amados, nós precisamos entender. Agora, se você não ora, se você não jejua, vai ter que ter medo mesmo. Aí tem que ter medo mesmo, amados. Tem que ter medo. Se existe lá uma pontinha solta, aí tem que ter medo mesmo. Mas Deus está chamando os verdadeiros cristãos para que possam ser como exemplos lá na Acaia e na Macedônia. Aqui, Cachoeirinha, Canoas, vocês viram o que Deus está fazendo na igreja evangélica Sementes? Isso tem que correr o mundo. Vocês estão vendo os milagres que Deus tem operado lá? Isso precisa correr o mundo. Eu demorei muito tempo e ainda tinha uma resistência. Esses dias estávamos fazendo por baixo para glorificar a Deus, claro, obviamente, mas estávamos fazendo uma conta por baixo de 2022, 23 e 24. Esses 2 anos, 3 anos que passaram, quantos milagres Deus operou? Nesses últimos 2, 3 anos apenas. Nós contamos milagres, mas estou falando milagres, querido. O último agora foi no domingo que passou. A quadra toda sem luz aqui, só a nossa igreja de vento em popa aqui, funcionando tudo. Sabe o que Deus mostrou? Meu poder não é só para curar uma dor de cabeça, um joelho quebrado. Meu poder não é só para curar uma costela quebrada ou para curar... só, né? Por favor. Mas Ele quer operar também em todas as áreas da nossa vida. Quem imagina, queridos? Eu estava contando testemunho para um amigo meu, cristão. Se estiver olhando, volta para a igreja. Está afastado da igreja. Volta para a igreja. Volta para casa, filho.
Hoje tem uns filhos aí que voltaram. Glória a Deus. Já voltaram para apanhar hoje do pai. O pai tá dando pau. E ele falou, pastor, meu Deus, que loucura isso. Se o senhor desligasse o relógio, eu tenho certeza que a luz não apagaria. E eu falei, mas é claro que não, porque toda a quadra estava apagada. Faltou luz em toda essa quadra aqui. E só a nossa igreja ficou com luz, com som, com tudo. Cara, se isso não é milagre, então me diz o que é um milagre. Me diz o que é um milagre. Então, o que eu estava falando sobre a minha resistência, e aí algumas pessoas podem dizer que são crenças limitantes. O cara está usando aquilo que Deus faz para se promover. E eu sempre fui resistente a isso, até que eu entendi que os milagres precisam ser propagados. Eu jamais daria um testemunho desses numa live há uns dias atrás. Mas os testemunhos precisam ser propagados. Precisam ser. De outra sorte, não estariam todos na Bíblia Sagrada, para que todo mundo pudesse ver. Todo mundo pudesse ver. Então, se tivéssemos gravado todos os testemunhos de cura e milagres que Deus operou na nossa igreja, teria fila aqui na frente para receber oração. Teria fila aqui para receber oração. Se tivéssemos gravado, você pode ter certeza que muitas pessoas, e voltando aqui para o apóstolo Paulo, já teriam abanado seus ídolos e falar, eu quero uma igreja de poder dessas para mim. Eu quero. Porque Deus é amor. Ele manifesta o seu amor com poder. Poder do Espírito Santo. E com alegria. Com alegria. E aqui a palavra fala, o apóstolo Paulo no versículo 6, ele diz, posto que em meio a muita tribulação. Imagine. Muita tribulação. Sabe o que é isso? É luta. Luta. Meu Deus, que luta. É o cenário propício para Deus agir, queridos. Pastor, eu estou vivendo uma luta que o senhor não entende. Tem brecha na tua vida? Não. Então, vai com tudo que Deus vai te dar vitória. Vai dar vitória. É o melhor cenário para Deus operar milagres é na tribulação. E o que todo mundo tem dito aí? As manifestações que todo mundo tem falado. Primeiro, nós vamos entrar no maior recesso da história do Brasil. Só para quem não é crente de verdade, queridos. Isso é para quem não é crente, que Deus sempre guardou a vida dos seus. Nós vamos entrar no maior recesso que esse país já viu. Meu Deus, vai faltar tudo. Na igreja não vai faltar nada. Vai faltar nada. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus quer manifestar poder. Poder. Porque as pessoas, elas não têm que vir aqui para buscar apenas a minha bênção. Sabe? Cara, olha, eu já saí de meio de ministrações, de pregações. Por favor, não me entenda mal, não é desrespeito, mas não aguento mais essas coisas. Eu não aguento mais. Esse tipo de jogo emocional que as pessoas fazem com as suas ovelhas, que não ensinam elas a viver a verdade. E sim, vem aqui e come na minha mão, que aí Deus vai te abençoar. Não, queridos, você precisa manifestar o poder dos céus na sua vida. Mas é com busca, é com oração, é com santidade. Santidade. E aí, amados, aí você pode estufar o seu peito. Pode estufar o seu peito, sim. Eu fico imaginando. Às vezes eu ficava imaginando, sabe? Tipo, na época que Elias e Eliseu andavam nessa terra. Na época que Elias e Eliseu andavam nessa terra. E aí, às vezes, eu fico viajando. Você pode ter certeza que eles andavam com o seu, sabe? Com o seu peito estufado. Porque eles sabiam o Deus que eles serviam. Eles sabiam o Deus que eles serviam. Uma vez os exércitos do rei cercaram a casa de Elias. Porque queria matá-lo. Queria matá-lo. E o seu aprendiz estava apavorado. Meu Deus, olha aqui, cercaram a nossa casa. Eu fico imaginando, a Bíblia não fala desse jeito, eu estou conjecturando.
Vocês me dão licença poética aqui para a gente desenvolver um pouco mais. Eu fico imaginando Elias, toca no ombro dele e fala assim, sabe de nada, inocente. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E pum! Milhares e milhares de anjos e carruagens de fogo protegendo a vida deles. Mas aí a gente quer e vir à igreja para buscar a minha bênção. Eu quero os anjos de fogo me guardando. Eu quero impor as mãos sobre alguém e ela ser curado. Eu quero ministrar uma pessoa que está em dificuldade nos seus relacionamentos e ter um relacionamento sadio e curado. Eu quero orar por um jovem e ele ser liberto. Eu quero impor as mãos sobre alguém e essa pessoa se tornar um grande homem, uma grande mulher de Deus nas suas vidas, porque é promessa de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você conhece alguém que diz, meu Deus, esse não tem solução, deixa eu falar algo para você, esse cara ou essa mulher vai ser a maior ganhadora de almas que você já viu. Será? Mas preciso ser ensinado e não colocado dentro de uma caixinha, esperando uma conta-gotas de bênção cair sobre a sua cabeça. Não é assim que funciona. Deus deseja abrir o céu sobre nós. Deus deseja manifestar o seu reino nessa terra, o reino dos céus, operando milagres, cura, prodígios, maravilhas, porque no céu não tem escassez de nada, nos céus não tem falta de saúde, nos céus não tem nada disso aí. Essas coisas iniciaram na terra por causa do pecado, mas Cristo veio e venceu o pecado, e venceu a morte, e hoje em Cristo Jesus nós podemos desfrutar do reino que Ele restabeleceu para a sua igreja. Em nome de Jesus. Essa noite você precisa entender, pegar a sua espada e ir para a guerra. Ir para a guerra. Para a luta. E para encerrar, quero falar sobre Neemias. Porque Neemias foi levantado para reconstruir Jerusalém. E as pessoas estavam trabalhando com a espada numa mão e carregando pedras na outra. Sabe o que é isso? Trabalhar na construção do reino de Deus, mas não desistir da batalha. Não desistir da luta, não fraquejar. Estar pronto para quando o inimigo se levantar, lutarmos, guerrearmos, expulsá-lo. Manda embora. Manda embora. Pastor, eu estou com medo, estou me sentindo oprimido. Manda embora. Em nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus. Há poder na sua voz, há poder na sua palavra. Você carrega Deus dentro do seu coração. Você carrega o Espírito de Deus dentro de você. E você, em Cristo Jesus, tem autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Desde que você resolva viver uma vida reta diante de Deus. E buscá-lo em nome de Jesus. E vou falar algo para você. Se você não quiser ter esta vida reta, vai ficar ganhando a bençãozinha de conta-gotas. Vai ficar ganhando a bençãozinha de conta-gotas. Nós precisamos buscar a Deus de verdade. Porque o inimigo das vossas almas não está brincando de tentar roubar a sua salvação. Ele não está brincando de tentar arrancar a sua felicidade, a sua alegria, destruir a sua família, destruir os seus filhos, os seus pais. Ele não está brincando. Ele quer deixá-lo na miséria total e completa. Ele quer te levar a um ponto onde você olha para você mesmo e diz, meu Deus, para mim só tirando a minha vida, nada mais tem solução. É isso que ele deseja para você. Não brinque com a sua vida. Não brinque com o inimigo. Não brinque. Hoje Deus quer. E até essa palavra no meio cristão é pesada. Deus quer um pacto com você. É a ceia, queridos, é uma aliança. O que é uma aliança se não um pacto? Calma. Calma. É que são palavras que impactam, né? Mas até isso, você percebe como nós estamos sendo construídos para ser fracos?
Estamos construindo. Se eu falar que vamos invocar ao Espírito Santo, meu Deus, estão fazendo invocação na igreja agora. O que é a oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, Pai Nosso que estás no céu. É uma invocação de Deus, você está invocando o Senhor. São palavras fortes. E tem se criado uma geração de mimimis por aí. Mimimi por aí. Mas nós não. Nós não. Aqui não. Amém? Vamos orar. Nós vamos desligar agora para fazer a ceia. E logo depois nós iniciamos então para fazer o sorteio da nossa rifa.